Amém. Os irmãos se sentam, né? Eu fico feliz só de tirar a guitarra assim das costas. Nós, hoje pela manhã, meditamos em 2 Tessalonicenses 1:11. Olhamos para as resoluções de Jonathan Edwards para entender o que são as resoluções e como, na verdade, é impossível viver a vida cristã sem resoluções que se transforma em obras da fé, quando pela promessa de Deus nós traspassamos os impedimentos das resoluções que o novo coração faz. Então nosso texto foi: para este fim oramos por você, para que nosso Deus possa torná-lo digno do seu chamado e possa cumprir toda boa resolução e obra de fé pelo seu poder. Então, Deus é glorificado nas boas resoluções do seu povo, que se transforma em obras de fé pelo poder do Espírito Santo. Essa semana, na verdade acho que ontem, se não me engano, eu estava vendo um vídeo no Facebook, se eu não me engano, é tanta rede social, né, de um famoso pastor no Brasil falando sobre santificação, e era terrível o que ele estava dizendo, né? Ele estava dizendo que santificação, na verdade, é Jesus presente em nós, que você pode estar cheirando uma carreira de cocaína, ou na cama errada, com a mulher errada, mas você está em santificação, porque Cristo está habitando em você. É inacreditável, né? Como as pessoas ficam ofendidas com fake news em sites, às vezes só num perfil de uma pessoa que está lá falando qualquer coisa, as pessoas ficam, mas como a igreja suporta esse tipo de coisa, não é? Às vezes milhares de pessoas se sentam e ouvem pessoas pregarem essas coisas e elas suportam isso, mas elas até às vezes gostam, não é? Um dos elogios que Jesus faz a uma das igrejas do Apocalipse é que eles não suportavam o falso ensino. E hoje o que nós vimos é o oposto disso, né? Como o novo coração faz boas resoluções, que é como Deus nos faz digno do nosso chamado. Cristo é glorificado em nós e nós somos glorificados em Cristo. Eu quero dar uma expandida nisso, não é? A obra de Deus e a nossa no ministério da santificação, como aquelas resoluções, só é uma maneira de dar outro nome a isso. Quando Deus nos predestinou, quando Ele predestinou seu povo para ser conforme a imagem do seu Filho, como está em Romanos 8:29, e quando Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos, como está em Efésios 1:4, o que está claro é que Deus pretendia que um dia o mundo se enchesse da beleza da sua santidade. Esse é o propósito de Deus, tanto na predestinação, na eleição. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho de Deus e nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos. Então, na verdade, é isso que quer dizer. Deus pretendeu que o mundo ficasse cheio da beleza da sua santidade, ou, para dizer de outra forma, da glória de Deus, porque a glória de Deus é o brilho da sua santidade. Então, algum dia, o mundo será cheio de pessoas criados e recriados à imagem de Cristo, à semelhança do seu Filho, que é a imagem do Pai, e será um mundo cheio da glória de Deus. A glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar, não é? É como o profeta coloca, será um mundo radiante de beleza da santidade de Deus, uma estonteante beleza da santidade de Deus. Eu sei que para algumas pessoas a visão bíblica de santidade é estranha para compreender completamente o que significa a beleza da santidade de Deus, mas a beleza da santidade de Deus é a beleza da santificação. Então, me deixe fazer um esforço para colocar em palavras a beleza da santidade de Deus. Que eu saiba, ninguém fez isso melhor do que Jonathan Edwards.
Nós estávamos hoje pela manhã olhando para as suas resoluções, olhando para a 2 Tessalonicenses. Eu acho que para expandir isso, ninguém falou, labutou, escreveu mais profundamente sobre isso do que Jonathan Edwards. Ele diz assim: bebemos em estranhas noções de santidade na nossa infância, como se fosse uma coisa melancólica, taciturna, azeda e desagradável. Mas não há nada nela senão o que é doce, encantador e adorável. É a mais alta beleza e amabilidade, muito acima de todas as outras belezas. Todas as outras belezas foram feitas só para manifestar ela, né? É uma beleza divina, torna a alma celestial e muito mais pura do que qualquer coisa aqui na terra. É de uma natureza doce, agradável, encantadora, adorável, amável, serena, calma, tranquila. É uma beleza quase alta demais para qualquer criatura ser adornada. Torna a alma pequena, doce e agradável imagem do bendito Jeová, né, do grande eu sou. E ele continua: como podem os anjos permanecer com os olhos satisfeitos, encantados, maravilhados, em olhar, em olhar, em olhar, em olhar, sem parar, com sorrisos de prazer em seus lábios, para aquela alma que é santa e que reflete o Deus que eles contemplam. Como eles podem pairar sobre tal alma para se deleitarem em contemplar a beleza de Deus refletida nela? Que doce calma, que calmo êxtase traz para a alma. Como isso faz com que a alma ame a si mesmo, como isso faz o mundo invisível, puro e amável, sim, como Deus o ama e se deleita nele, como até mesmo toda a criação, o sol, os campos, as árvores amam uma humilde santidade, como todo mundo felicita, abraça e canta para uma alma santificada. Torna a alma como um campo ou um jardim encantador plantado por um Deus, onde o sol é Jesus Cristo, os raios abençoados e a brisa calma, o Espírito Santo, as flores doces e deliciosas e a música agradável e estridente dos passarinhos, ou como a florzinha branca, pura, sem manchas e sem mácula, pequena, baixa, humilde, agradável e inofensiva, recebendo os raios agradáveis do sol sereno, suavemente movidos e um pouco sendo sacudida pela doce brisa, se regozijando como que em um êxtase calmo, difundindo-se ao redor com uma fragrância deliciosa, permanecendo ali pacífica e amorosamente no meio de outras flores ao redor. É uma das miscelâneas de Jonathan Edwards, não é? E ele expande, continua expandindo isso. Então, qual é a beleza da santidade de Deus? A beleza da santidade de Deus é o valor infinito da sua plenitude trinitária transcendente, junto com uma harmonia que é perfeita entre esse valor e cada sentimento que Deus tem, entre esse valor e cada pensamento que Deus tem, entre esse valor e cada ação que Deus tem. Nunca deixa de haver harmonia entre o valor infinito da plenitude trinitária, transcendente de Deus e a ação de Deus, e o pensamento de Deus. E há essa perfeita harmonia. Então nenhum dos atos de Deus contradiz o seu valor supremo. Deus nunca faz algo que contradiga o seu valor infinito, o valor supremo da sua plenitude transcendente. Então existe uma consistência perfeita na Trindade. Em tudo que ela pensa, faz, está de acordo, em harmonia com o seu valor infinito, sem exceção e sem interrupção por toda a eternidade. Então os atos de Deus expressam perfeitamente o valor e a sua plenitude. A beleza da santidade de Deus é essa harmonia perfeita entre tudo que Deus faz e o valor infinito de tudo que Deus é.
E essa harmonia entre tudo que ele faz e o valor infinito do que ele é a sua beleza, é a beleza da santidade. Agora, então, como é que é a beleza da santidade em nós? A beleza da santidade em nós é semelhante à beleza da santidade em Deus. Todos os atos de Deus são harmonicamente e perfeitamente compatíveis com o seu valor infinito. A santidade em nós, a beleza da santidade em nós é a mesma. Porque, por exemplo, Pedro diz assim: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Então Deus está nos disciplinando, a Bíblia diz, para um propósito. Hebreus diz assim: para que possamos participar da sua santidade. Hebreus 12:10. Que santidade? Essa santidade divina, não é? Essa beleza em que todos os atos de Deus estão de acordo com o seu infinito valor. Ter isso em nós é começar a participar da sua santidade. E o que significa que a beleza da santidade nos filhos de Deus é uma harmonia entre as nossas vidas e o valor infinito de tudo que Deus é. Quanto mais nós somos levados a uma harmonia entre as nossas vidas e o valor, cada parte da nossa vida mostra o valor infinito do que Deus é, nós estamos participando da sua santidade. Nós vimos porque então Paulo estava orando para que os tessalonicenses recebessem o poder de Deus para cumprir toda a boa resolução, para que eles fossem dignos do chamado, para que Cristo fosse glorificado neles e eles em Cristo, pelo poder que há no Evangelho, porque assim as boas resoluções se transformariam em atos, em obras da fé. Eles então estariam agindo de acordo com o valor infinito de Deus e cada vez mais participando da beleza da santidade de Deus, da santidade de Deus, quando nossas vidas expressam com alegria, porque você vê, Deus faz todas as coisas consistente com aquilo que vai mostrar mais o seu valor infinito, e ainda que isso leve-o à cruz, ele faz com alegria, porque senão não era consistente. Senão ele acharia que ir à cruz para mostrar o valor infinito da sua glória, a beleza infinita do seu filho, era algo demais. Portanto, não seria algo consistente com o valor, mas a cruz não é algo demais, é algo que expressa corretamente o valor infinito de Deus, que cada pecado rouba e mostra a beleza infinita de Deus como o Todo-Poderoso e o Deus humilde. Então, quando nossas vidas expressam com alegria o valor e a plenitude que satisfaz completamente o coração, nós somos santos. Algo da santidade de Deus está em nós, crescendo em nós, e nós somos participantes da sua santidade, e então nós somos lindos, como o Jonathan Edwards estava descrevendo, a beleza da santidade daquela maneira lírica, não é? E a única coisa feia, a única escuridão, a única coisa ruim no mundo é a incapacidade de refletir o valor infinito de tudo que Deus é. É o oposto da beleza, da santidade de Deus. Mas onde quer que as nossas emoções, pensamentos e ações revelem a plenitude de Deus, o seu pensamento está revelando a plenitude do valor de Deus, é santo. A sua ação está revelando o valor de Deus, como você está reagindo, está refletindo esse valor, é santo. Não está, é horrível. Então, onde quer que nossas emoções, pensamentos, ações revelem a plenitude de Deus, que tudo satisfaz, ali está a beleza da santidade. Algum dia, Deus diz, isso vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Não é maravilhoso pensar nisso? O que Deus está dizendo é o seguinte, não é quando as pessoas falam, glória a Deus vai encher a terra, elas não estão pensando direito, elas estão pensando, sei lá no quê. Algum dia tudo que é profano será lançado nas trevas exteriores,
E tudo que existe, todos os homens e toda a criação mostrará o valor infinito de Deus. Então, quando isso acontecer, quando toda a criação estiver em pensamentos, ações, expressando o valor infinito de Deus, então a beleza da santidade de Deus, a glória, encheu a terra como as águas cobrem o mar. Algum dia tudo que é profano será lançado nas trevas exteriores, e os santos de Deus, a Bíblia diz em Mateus 13:43, na verdade Jesus diz, eles brilharão como o sol no reino do meu Pai. Brilharão o quê? É o brilho, é a manifestação da santidade. Eles brilharão, tudo neles vai estar consistente com o valor infinito que Deus é, que é a santidade de Deus. E a manifestação disso é a glória, é a beleza dessa santidade. E eles obterão o que Paulo chama de liberdade da glória dos filhos de Deus. Em Romanos 8:21, liberdade de toda impiedade e miséria, ou de qualquer coisa em suas vidas que não seja consistente e não mostre o valor infinito de Deus. Toda a criação, diz Paulo, será feita para se conformar com a beleza da santidade dos filhos de Deus. Como o homem foi criado para ser essa coisa mais alta, refletindo essa beleza, então toda a criação finalmente vai ser liberta e manifestar perfeitamente essa beleza. Nesse novo universo da recriação de Deus, haverá uma perfeita harmonia, uma perfeita concórdia entre o mundo natural, a plenitude da vida humana e a plenitude infinita de Deus. Vai estar tudo na mais perfeita concórdia. Tanto a natureza quanto o homem estarão mostrando a plenitude da beleza e do valor de Deus. Nesse instante, a glória de Deus encheu a terra como as águas cobrem o mar. Nesse instante, nós estamos na liberdade dessa glória dos filhos de Deus. Nesse instante, nós estamos brilhando como o sol no reino. Então, nessa perfeita concórdia entre o mundo natural, a plenitude da vida humana e o valor infinito de Deus, tudo, cada emoção, cada pensamento, cada ato vai contar a mesma história. Cada emoção, cada pensamento, cada ato vai testificar perfeitamente o valor infinito da plenitude transcendente de Deus. E o universo redimido será preenchido então com a beleza da santidade de Deus. Finalmente, como as águas cobrem o mar, a glória de Deus terá enchido tudo. E isso é um milagre, não é? Porque Deus fez isso a partir de homens como nós, para mostrar ainda mais as belezas infinitas de Cristo, é através da redenção, não é? E até aquele dia nós estamos no grande processo chamado santificação, ou glorificação, porque na verdade, você vê que tem na corrente de ouro, Paulo omite, ele diz assim, os que dantes conheceu, a esses predestinou, os que predestinou, a esses chamou, os que chamou, a esses glorificou. Ele não fala santificou, por uma razão muito simples, porque o que é a glorificação? É o fim do processo de santificação. Então, na verdade, a santificação vai até chegar na glorificação. A glorificação é só o final disso. Então ele coloca ali o fim, colocando o todo, né? O todo concluído. O que eu quero mostrar é que esse processo é por isso que Paulo estava orando pelos filipenses, para que Deus, com poder, fizesse eles cumprirem toda a boa resolução que o Espírito Santo coloca em nossos corações pela palavra, baseado em promessas de Deus. Quando todas as coisas se levantam contra essas resoluções, nós pudéssemos continuar, porque assim nós somos feitos por Deus dignos do nosso chamado, nós glorificamos a Cristo, ou seja, mostramos o seu valor infinito e somos glorificados nele. Então Deus está totalmente empenhado em levar sua vida a este mundo, ou ao destino de santidade designado para nós, onde, como nós vimos,
o que quer dizer a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. E esse envolvimento total de Deus no processo de fazer isso em nós, não é uma limitação do nosso envolvimento. Como nós vimos, Deus faz com que nós estejamos totalmente envolvidos nisso. Ele opera, como Ele nos ressuscitou dos mortos na regeneração, o milagre nos levantar da regeneração, Ele opera continuamente com o seu poder infinito para que aquelas resoluções se tornem obras da fé, um milagre da santificação contínua em nós. E nós, como vimos, somos pessoas que fazem as resoluções, por nossos novos corações contemplarem o valor infinito de Deus. Nós fazemos resoluções porque nós ansiamos para ser dignos daquele valor infinito, um recipiente digno, não é, do valor infinito dele, para que Cristo seja glorificado em nós. Então Deus produz essas coisas em nós e nós vamos executando o que Ele vai produzindo. Quando nós pensamos em todas essas coisas, nós pensamos quão grande é o lixo daquele que eu estava mencionando, que o pastor estava dizendo que era santificação, não é? Então Ele produz vida em nós, Ele nos dá uma nova vida e nós vivemos. Ele nos dá um novo coração e nós sentimos. Ele nos abre os nossos olhos e nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. Quem vê a glória de Deus não é Deus, porque Deus já vê a glória de Cristo por toda a eternidade, e Jesus vê a glória do Pai por toda a eternidade. Quando Ele abre o meu olho, eu vejo. É isso. Então você vê que Ele está agindo e a ação dele produz coisas em mim. Ele abre os meus olhos, eu vejo a beleza da sua glória e eu começo a ver o valor infinito dele, eu faço resoluções, o poder de Deus. E Paulo estava orando pelos Tessalonicenses, por quê? Porque se não é o poder de Deus, nós vimos como isso se torna moralidade pecaminosa, não é? E se você não usar sua vontade para fazer, para ir nessa direção, para fazer aquelas resoluções, como Jonathan Edwards, como está dizendo em 2 Tessalonicenses, que se transforma em obras da fé, quando eu uso a promessa de Deus para vencer todos os empecilhos, então, fatalmente, se a minha vida é caracterizada por isso, é uma evidência de que eu sou um cristão meramente nominal. A capacitação soberana de Deus para a santidade não contradiz o dever, cria o dever. É porque Ele abre meus olhos soberanamente que eu vejo Cristo. E é porque Cristo é lindo que o meu novo coração percebe a sua beleza. Quando Deus abre os olhos, a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou os homens para a beleza da glória de Deus em Cristo. Quando Deus abre meu olho, eu vejo. Se eu não vejo, só há uma explicação: meus olhos não foram abertos. Eu não fui curado da minha cegueira se eu não contemplo a glória de Cristo. Mas você vê que quem vê sou eu. Todas as coisas que Deus faz me põe em ação. Quando Deus toca os meus ouvidos, Jesus disse que você não pode ouvir a verdade de Deus. Quando Deus abre os meus ouvidos, eu começo a ouvir. É preciso, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir a respeito dessas coisas? Quem Ele milagrosamente abriu os ouvidos. Quem ouve? Não é Deus que ouve. Deus sempre ouviu. Eu é que começo a ouvir. E quando eu começo a ouvir, meu mundo muda. Imagine quando um surdo começa a ouvir. Tem uns vídeos na internet em que pessoas ganham óculos e a pessoa não enxergava cores. Não é que ela não era cega, ela não era cega. Ela enxergava, não enxergava as cores. E quando ela põe o óculos, ela começa a ver as coisas, ela começa a chorar, fica maravilhada, ela fica encantada. Tem um monte de vídeos assim, você até chora vendo o vídeo. E tudo que o cara está vendo é cor. Imagine quando o Espírito Santo abre os nossos olhos e nós começamos a contemplar a Cristo. Quando você vê no nível natural, Jesus abrindo os olhos dos cegos, são cantadas ao mundo inteiro que eu não enxergava. Então quando Deus faz isso, quando Deus chama Lázaro para fora da sepultura, quem levanta e anda é Lázaro, não é?
É assim que Jonathan Edwards fala em como os nossos corações começam a formar essas resoluções, porque nós começamos a ver coisas, e começamos a ver um mundo, e ouvir um mundo que não vemos antes. Isso nos impulsiona. O milagre de Deus nos faz, nos põe em ação. Não é? Quando Deus mudou o coração de Zaqueu, quem devolveu 4 vezes mais o dinheiro que tinha pego? Zaqueu. Você vê, quando Deus nos muda, nós fazemos algo. Nós podemos entender como seria difícil imaginar Zaqueu devolver dinheiro para alguém, porque Zaqueu era um judeu, e ele trabalhou para o Império Romano sabendo que todo mundo ia odiar ele, ele ia ser o cara mais odiado, mas ele gostava tanto de dinheiro, que ele achou que valia a pena. Então não importava se ele era o cara mais odiado, ele tinha dinheiro. Mas agora, quando Deus deu um novo coração a Zaqueu, Zaqueu queria dar 4 vezes mais. Você vê, quando Deus mudou o amor ao dinheiro, quando ele abriu o coração de Zaqueu para realidades maiores, na mesma hora Zaqueu começou a agir, começou a fazer algo, começou a tomar resoluções. Eu devolvo, não é? É assim, quando Deus enche de compaixão, você age. Quando Deus lhe dá humildade, você oferece a outra face. Não é Jesus que oferece a outra face por você, você oferece a outra face. É assim que Deus está nos levando para a sua santidade. Você começou a agir de acordo com o valor infinito de Deus. Há um impedimento para dar a outra face. Poxa, o teu orgulho e todas essas coisas. Dar a outra face era só uma resolução, mas quando você pegar a promessa de Deus, e então você vai em frente, a resolução vira um ato de fé, como nós vimos pela manhã. Então, quando Deus lhe dá coragem, então você compartilha o evangelho com outras pessoas, mesmo indo apanhando de cidade em cidade, como Paulo, ou mesmo como Pedro, sabendo que ia acabar sendo assassinado por pregar o evangelho às pessoas. Quando Deus dá a você confiança no tempo dele, você é aquele que pode esperar. Você pode esperar por um órgão para fazer um transplante, você pode esperar no trânsito engarrafado, você pode esperar você começa a fazer coisas à medida que Deus está operando algo em você. Quando Deus torna a sua glória mais satisfatória do que a luxúria, é você que para de ver pornografia. Não é? Ele te dá a luz da glória, do valor de Cristo, e uma glória mais satisfatória, então você para. Quem faz isso é você. Você vê, você começa, quando Deus lhe dá uma doce satisfação na recompensa futura, que é a plenitude de tudo que Cristo é, você é aquela pessoa que abençoa os seus inimigos e não amaldiçoa. Deus é o autor, não é, de todas essas coisas. Abrir os olhos, abrir o coração, abrir os ouvidos, e imediatamente você começa a ter ações correspondentes e fazer resoluções, e o poder de Deus capacita você, pelas promessas de Deus, transformar resoluções em obras da fé. Então Deus é o autor, e nós estamos participando da sua santidade. Nós começamos a agir, a agir essas coisas. Essa é a maneira como Jonathan Edwards descreve a graça santificadora e o poder de Deus em nossas vidas. Ele diz assim: não somos meramente passivos nisso, nem mesmo Deus faz alguma coisa e nós fazemos o resto. Deus faz uma parte e nós fazemos o resto. Não é assim. Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Deus produz tudo e nós agimos tudo. Pois é isso que Ele produz. Deus produz os nossos próprios atos.
Deus é o único autor e fonte adequadas. Nós apenas somos os atores adequados das ações de Deus. Em diferentes aspectos, somos totalmente passivos e totalmente ativos, escrito sobre a Trindade, a graça e a fé, na página 251. Isso é o que eu quero esclarecer um pouco nesses minutos que temos. Deus produzindo nossa santidade e nós, como nós vimos Jonathan Edwards, formulando resoluções que pelo poder de Deus e pelas promessas da palavra de Deus se transformam em obras da fé, como Paulo estava orando pelos Tessalonicenses. E é crucial nós começarmos pela cruz de Cristo, não é? Deus cancela os nossos pecados na cruz, se nós fomos colocados em Cristo. E Ele faz isso pela fé, né? Nós somos regenerados, Ele nos dá o dom da fé, e nós agora, nossos olhos são abertos, nós contemplamos Cristo e este crucificado, que é a única coisa que a igreja devia pregar. E para que possamos então vencer nossos pecados pelo Espírito, ou para usar uma linguagem doutrinária, o gozo da justificação sempre precede o poder da santificação. Se não há poder para a santificação, e cada vez mais as pessoas têm falado sobre justificação, que deixa uma pessoa totalmente sem nenhum prazer em Deus, deleite na palavra de Deus, de tal maneira que as pessoas dizem, não, mas essa pessoa aí não tem nada, mas se ela foi justificada, então ela vai para o céu, porque as pessoas estão pensando nisso. Elas não estão pensando a terra cheia da glória de Deus, elas não têm uma ideia, elas estão pensando em ir para o inferno. Então, para usar a linguagem doutrinária que Jonathan Edwards gostava de usar, o gozo da justificação sempre precede o poder da santificação. Se não há o gozo da justificação, é óbvio que não vai ter poder para a justificação. É crucial então começarmos na cruz. Se nós invertermos a ordem da justificação somente pela fé e da santificação pelo Espírito, nós teremos uma religião, não vamos ter o cristianismo. Se eu achar que eu posso realmente vencer o pecado, fazer resoluções para então Deus me aceitar, então isso não é cristianismo. O gozo da justificação somente pela fé, em tudo que Cristo fez, é o gozo que precede o poder explodindo na alma, que Paulo está orando pelos Tessalonicenses, para que eles tivessem poder para transformar toda boa resolução em obra da fé. Há um hino antigo que dizia isso: ele quebra, Deus quebra o poder do pecado cancelado em nós, hino de séculos atrás. Então a cruz de Cristo cancela os nossos pecados. Quais? Todos. De todos os que o Pai deu ao Filho. Então, como base no cancelamento dos nossos pecados, Deus quebra o poder deles sobre a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que, porque vocês estão debaixo da graça, o pecado não terá mais domínio sobre vós. O poder do pecado de dominar foi cancelado. Ele ainda está lá. Ainda ele é um inimigo derrotado, mas que luta. Nós colocamos ele na cruz. E quando você coloca alguém na cruz, o pecado foi colocado na cruz, a cruz não mata nada instantaneamente, né? Então nossos pecados foram colocados na cruz. A cruz é uma morte lenta, mas ninguém descia da cruz vivo. Quando era colocado na cruz, estava condenado à morte. Vai demorar, vai sofrer, vai demorar. Nossos pecados foram cravados na cruz de Cristo. Até nós estarmos totalmente livres da presença do pecado, há uma demora, mas não há nenhuma possibilidade em alguém justificado e regenerado em que os pecados não estejam continuamente como alguém pendurado na cruz, cada vez mais debilitados pelo poder da cruz de matar. Então, com base no cancelamento do nosso pecado, Deus quebra o poder do nosso pecado real, e não o contrário. Senão não haveria evangelho, nem hino. Se nós tivéssemos que vencer o pecado para ele ser cancelado, nós íamos todos para o inferno.
O que acontece é que na cruz nossos pecados são cancelados, não estão mais sobre nós, foram castigados em Cristo, a ira de Deus caiu sobre Cristo, eles foram cancelados judicialmente. E só porque eles foram cancelados, eles não têm mais um poder de domínio sobre mim, eles foram colocados na cruz. Se você muda isso, você não tem evangelho. E é óbvio que nós precisamos ser honestos em diagnósticos de como o pecado age na nossa vida, se nós queremos glorificar a Deus, se queremos, é óbvio que quando você olha as resoluções de Jonathan Edwards, ele tem uma boa análise da sua vida e o que é necessário, e o que precisa ser atacado. Então, o motivo de nós meditarmos aqui é dar a você um vislumbre de como o Evangelho de Cristo se relaciona com a guerra que está em primeiro plano contra o pecado na minha vida, na tua vida. Então, o pecado foi cravado na cruz, a cruz minou o seu poder de domínio e não tem como ele sobreviver. Todos deveriam fazer isso em sua própria alma, né? Diagnóstico. Aqueles de vocês que são que estão cada vez mais tendo o coração impulsionado, vão cada vez mais desejar conhecer a sua própria alma, de verdade. Não é? Então, por exemplo, quando a gente faz um diagnóstico geral, né, pense nos pecados característicos: egoísmo, raiva, autopiedade, rapidez em culpar os outros, mau humor. Então, me deixe descrever rapidamente a feiura deles. E não ouça isso de uma maneira friamente analítica, porque não é nada bom, não é? Mas nós sempre temos que olhar para a nossa alma, e quando olharmos o pecado, como sabemos que o pecado é exatamente aquilo que é o oposto do valor infinito de Deus, é a ação oposta. Nós vimos como Deus age sempre de acordo com o seu valor infinito, e isso é a beleza da sua santidade. O pecado é exatamente o oposto, não é? Então a gente nunca olha para o pecado friamente, analiticamente. Se nós analisamos o pecado assim em nós mesmos, nós não entendemos o que ele é, não é? Mas nós fazemos isso e somos levados a uma tristeza segundo Deus, e imediatamente nos enchemos de gratidão pela cruz. Então, egoísmo é virtualmente o mesmo que orgulho. E é a corrupção ampla e profunda que está por trás de todas as coisas em nossas vidas que não glorificam a Deus. Eu daria 6 características. O meu egoísmo é um reflexo de eu esperar ser servido. Quando a gente está sempre achando que as pessoas não estão fazendo aquilo que devia estar fazendo por nós, o irmão, o amigo, tal, é porque na verdade nós achávamos, ao contrário de Cristo, eu não vim para ser servido. Nós achávamos que viemos para ser servido, que a igreja devia me servir, o pastor devia me servir, a minha esposa existe para me servir, os meus filhos deviam me servir, o pessoal do trabalho devia me servir, todo mundo devia me servir. E quando as pessoas não me servem, eu começo a ficar irritado com as pessoas. Então isso é egoísmo. Mas o egoísmo é um reflexo em que naturalmente eu espero ser servido. Eu acordo de manhã esperando que vou ser servido por Deus. Meu egoísmo, essa é a primeira coisa, é um reflexo de esperar ser servido. A segunda coisa no meu egoísmo é o reflexo de sentir, então, que está todo mundo me devendo. Ninguém está fazendo exatamente o que eu mereço que elas deviam fazer. O egoísmo se manifesta assim: eu acho que todo mundo está falhando comigo de alguma forma. Minha esposa não é tudo que devia ser, meus filhos não são tudo que devia ser, os irmãos da igreja não são, porque está todo mundo me devendo, todo mundo está em dívida comigo. E seria muito justo se todo mundo agisse de maneira que me servissem. A terceira coisa é que meu egoísmo é um reflexo de eu querer sempre elogios. E meu egoísmo é um reflexo de esperar que as coisas sempre sejam do meu jeito. Se eu não quero que esteja calor, se eu quero que ganhar tanto, eu espero, o meu egoísmo se manifesta em que eu esperava que todas as coisas fossem da maneira que eu acho que elas deviam ser.
não é? É um reflexo de esperar que as coisas sigam o meu jeito. E o meu egoísmo é um reflexo de sentir que eu tenho direito de reagir negativamente se eu sou contrariado. E a razão pela qual eu uso a palavra reflexo, não é, para descrever os traços do egoísmo, é que não existe premeditação. Muitas pessoas, nos crimes normais da vida, a falta de premeditação é atenuante, mas aqui é o contrário, não é? Você vê que o pecado é uma expressão da natureza humana. Quando alguém age como eu não gosto, eu sinto raiva. Você vê? Eu não premeditei, se alguém fizer algo que eu não gosto, eu decido que eu vou me sentir mal. Se alguém não me servir, eu vou... Não precisa. A falta de premeditação mostra como está o coração, porque aquilo é só um reflexo da natureza. Quando essas respostas acontecem, elas vêm da natureza, então elas são um reflexo. Sabe quando você acha que tem uma aranha no teu pescoço, a pessoa diz, não faz nada, espere a aranha sair, mas não é assim que acontece quando você age por reflexo. Você não quer nem saber dessas teorias todas, você sai dando tapa. Então, o reflexo fala como você age instintivamente, e quando eu ajo instintivamente, que é simplesmente uma mostra de egoísmo, mostra quão profundo aquilo é na alma. Agora, o que acontece quando esse egoísmo é contrariado, então? Raiva. É uma forte oposição emocional a qualquer obstáculo no meu caminho. Pode ser uma pessoa, pode ser a temperatura, pode ser que eu planejei férias e está chovendo. Qualquer coisa, qualquer oposição, eu tenho uma forte oposição emocional a um obstáculo no meu caminho. E eu fico tenso, e se são pessoas, eu fico querendo atacar verbalmente, e outra coisa que flui é autocomiseração, ou seja, eu desejo que todo mundo sinta a minha ferida, e se todo mundo não está sentindo a minha ferida, eu me sinto mais miserável ainda e me mostro mais miserável para ver se alguém sente isso, e me admirem por eu ser tão sofredor, ou tão maltratado, ou tão injustiçado. É por isso que normalmente eu conto para todo mundo sobre como as pessoas não estão me tratando adequadamente, e se movam para mostrar alguma simpatia, e rapidez para culpar. Esse é um reflexo para atribuir aos outros a causa frustrante de qualquer coisa na minha vida. Qualquer coisa que me frustra, eu tento rapidamente, por reflexo, encontrar pessoas que são culpadas pela minha frustração. Outros podem sentir isso como? As pessoas sentem essas coisas em nossas vidas, às vezes só pela nossa cara, às vezes só pelo tom da nossa voz. Todo esse horror, que é o oposto da beleza da santidade de Deus, fica evidente para as pessoas. Só pela cara que eu fiz quando alguma coisa aconteceu, quando alguém agiu em desacordo com servir a mim, só pelo tom da minha resposta, só pela expressão do meu rosto, ou pela minha pergunta irônica, enfim, ou então eu mostro isso só pelo meu mau humor, ou eu mostro isso pelo meu desânimo. Eu quero que todo mundo perceba que estou desanimado, estou sem forças, porque a vida não está sendo como eu quero, né? As pessoas não estão me servindo. Ou eu mostro isso através da desesperança, ou então indiferença, ou então letargia, ou então retraindo as minhas emoções. E é claro, o efeito disso sobre o casamento é terrível. Sobre a igreja, sobre o meu testemunho de Cristo no trabalho. Porque eu estou com aquela cara, eu estou com aquele humor, eu estou com aquele desânimo, porque eu quero que minha esposa sinta que ela está sendo reprovada como esposa.
Eu quero que os irmãos sintam que eu estou reprovando ele como irmãos, que eles não são bons. Minha cara, assim, é para todo mundo lá no trabalho entender que eu estou reprovando a minha vida. Não estou gostando nem um pouco disso. Então, o efeito disso, por exemplo, no casamento é que minha esposa, ou amigos, ou filhos, ou irmãos, se sintam culpados, desaprovados, em vez de se sentir queridos e amados. Emoções delicadas, então, começam a morrer. A esperança é drenada, a força para continuar nas dificuldades, por exemplo, do ministério ou da minha vida, que devia ser resoluções para que Cristo fosse glorificado, não é? E eu, por fim, glorificado nele, enquanto eu sou conformado, feito digno do chamado, nada disso está acontecendo. Então, como o Evangelho vence isso? Como o Evangelho leva o homem para aquele lugar onde Jonathan Edwards estava, ou então para onde o apóstolo Paulo estava orando pelos Tessalonicenses? Agora, a pergunta que estamos fazendo é como o Evangelho vence esses pecados? Paulo disse que existe um estilo de vida que está em sintonia com a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14. Existe uma caminhada pelo Evangelho. Ele diz que existe um modo de vida digno do Evangelho, em Filipenses 1,27. É a mesma coisa que ele está falando lá em 2 Tessalonicenses. Eu oro para que vocês, pelo poder de Deus, cumpram as resoluções, não é, que mostram o valor infinito de Deus, de acordo, que traga a beleza da santidade de Deus. Então, a razão de haver um estilo de vida que se encaixa no Evangelho é o que acontece na cruz de Cristo. Portanto, nós estamos falando, se você falar assim, mas eu não consigo fazer isso, é porque você não conhece o Evangelho. Você pensa que você teria que cancelar os pecados para então ser aceito por Deus. Você está dizendo que não consegue, mas não é assim que acontece com os filhos de Deus. Começa na cruz. A razão de haver um estilo de vida que se encaixa no Evangelho é que Cristo morreu na cruz. Como eu disse, hoje é domingo de Ramos, não é? É o domingo que ele entrou em Jerusalém. Não apenas ele cancela o pecado e completa a perfeição que fundamenta a nossa justificação, mas ao fazer isso, ele libera o poder da nossa santificação. E era por isso que Paulo estava orando pelos Tessalonicenses. E o que mais me interessa hoje é como esse poder sobre os meus pecados é experimentado. Como nós vimos de manhã, embrionariamente, em como a resolução se torna uma obra de fé. Mas primeiro, um contexto mais amplo para nos certificarmos de que nós entendemos como a cruz é a chave para a santificação, da mesma maneira que ela é a chave para a justificação. E todo mundo que fala sobre justificação baseada na cruz e simplesmente inventa um outro evangelho que deixa ele sem uma visão da glória de Deus, que faz ele querer agir, viver de modo digno do valor de Deus e participar da santidade de Deus, é falso. Então nós vemos, ele quebra o poder do pecado que ele cancela na justificação. A cruz cancela os pecados de todos os que são colocados em Cristo. Então, com base no cancelamento dos nossos pecados, o poder do nosso pecado real é quebrado. Não o contrário, como eu disse, não haveria música, não haveria evangelho. O Novo Testamento mostra como isso funciona de muitas maneiras, não é? E eu estimulo todos a olharem as várias maneiras que o Novo Testamento mostra como isso funciona. Mas eu vou falar 3 apenas, não é? Na morte de Cristo, nós morremos. Na morte de Cristo nós fomos comprados. Na morte de Cristo nós fomos perdoados. E em cada um desses casos, um poder é liberado na cruz que se expressa por meio do meu ataque volitivo ao pecado. Em outras palavras, em cada uma desses três casos, e há tantos outros, não é? Essa lista é grande, a maneira pela qual a cruz se torna efetiva em minha conquista do pecado cancelado
é fortalecendo minha vontade de se opor ao pecado que foi cancelado na minha vida. É isso que impulsiona Jonathan Edwards às suas resoluções, os Tessalonicenses. E é isso que impulsiona Jonathan Edwards e os Tessalonicenses a se apropriar das promessas de Deus, a ter o desejo de ser digno do chamado e de glorificar a Cristo e ser glorificado nele. Portanto, em todos os casos, o impulso decisivo da minha santidade e minha morte do pecado é a morte de Cristo. Portanto, se o poder flui da morte de Cristo, todos que estão em Cristo, esse poder está operando neles. Isso significa que o poder decisivo para vencer o pecado é o cancelamento do pecado na cruz. Ou seja, o único pecado que você pode derrotar é o pecado que já foi perdoado. Por isso que alguém que não está em Cristo não derrota pecado nenhum. E mesmo as suas supostas virtudes são, como Agostinho chamava, pecados espetaculares, não é? Se tentarmos derrotar um pecado que não foi perdoado, isso é, se nós tentamos vencer nosso pecado antes que ele seja cancelado, nós nos tornamos ou fazemos de nós mesmos nossos salvadores. Um pecado que não foi cancelado diante de Deus, supostamente eu o vencerei. Isso é o que Cristo fez na cruz pelos que Ele salva. Nós não somos salvadores de ninguém e muito menos de nós mesmos. Então, nós anulamos o que a Bíblia de Jesus justificou, os ímpios. Ninguém deixou de ser ímpio para ser justificado. Ele justificou os ímpios. E é por isso que esses ímpios que foram justificados, ou seja, tiveram seus pecados cancelados, podem agora matá-los. Eu nunca posso vencer um pecado não cancelado, não perdoado. Então nós vamos direto para o desespero, não é? Para o desespero suicida, não é? Se nós acharmos que de alguma forma podemos ser nossos próprios salvadores. E o link com isso que Jesus fez na cruz, ao cancelar meu pecado, é que a minha vontade, na qual agora a nova vida está, ela é infundida com poder e força. Mas não perca isso, em cada um desses 3 casos, na morte de Cristo, eu morri, eu fui comprado e eu fui perdoado. O elo entre a cruz e o meu pecado vencido é a minha vontade fortalecida, é a evidência. É evidência, eu vejo a beleza de Cristo, e é essa beleza, porque realmente tive meus pecados cancelados na cruz, que é a vontade sendo fortalecida. Eu não vou dizer empoderado, porque eu odeio essa palavra hoje em dia. Então minha vontade empenhada em lutar contra o pecado, com poder que foi comprado pelo sangue de Cristo. Então eu digo isso porque em cada um desses 3 casos, a declaração da minha morte, a declaração da minha compra e a declaração do meu perdão foi feita por causa de uma ordem dirigida à minha vontade. Não deixe o pecado reinar em seu corpo. Por quê? Porque vocês morreram com Cristo. Glorifique a Deus em seu corpo. E sejam amáveis uns com os outros, de coração terno, perdoando uns aos outros. Esses comandos são dirigidos a mim. Eles envolvem a minha vontade, a minha volição, e o poder que envolve, aviva e leva a minha vontade, para que ele fique claro que minha vontade é uma vontade que exalta a cruz, é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo na minha vida foi comprado com o sangue de Cristo, que me foi dado preciosamente por causa disso. Então o Espírito Santo é o dom da nova aliança de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, como está em Romanos 8,
8, 3 a 5, 7, 4 e Gálatas 2, 20. Ou seja, alguém só tem o Espírito Santo habitando nele porque Jesus comprou o dom da habitação do Espírito com o seu sangue. E o Espírito Santo em mim me regenera, muda o meu coração de pedra por um coração de carne, começa a criar afeições, o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado, e minha vontade começa a ser totalmente diferente de quando a minha vontade era escrava do pecado, escrava das trevas. Agora ela está sobre outro domínio. Quem tem o domínio não é mais o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da graça de Deus. A graça, Jesus comprou com o seu sangue o dom do Espírito Santo. Isso significa que o elo entre a cruz e o meu pecado vencido é uma vontade capacitada, cheia de poder, né, pelo Espírito Santo. Então ouça os textos que descrevem essa realidade. Aqui está um exemplo no Novo Testamento de como isso funciona. Paulo diz assim em Romanos 6, 5: fomos unidos a Cristo em sua morte. É assim que nossos pecados foram cancelados. Você foi unido a Cristo em sua morte. Quando Cristo morreu, nós morremos. 2 Coríntios 5, 14. Ele sofreu a condenação pelos meus pecados. Romanos 8, 3. E pela união com ele, pela fé, todos os meus pecados foram cancelados. Eles já foram punidos, é por isso que eles foram cancelados. É porque a ira de Deus já foi derramada completamente e a justiça, a lei disse: feito. Com base nisso, Paulo nos ordena em Romanos 6: então não reine mais o pecado em vosso corpo mortal. Ele não diz: não reine mais o pecado em seu corpo para que você esteja em Cristo. Ele diz assim: você morreu com Cristo, você estava com Cristo, Ele cancelou os seus pecados, você estava com Ele na cruz, Ele morreu por causa dos seus pecados, então não reine mais. Você não reine mais o pecado em vosso corpo mortal, é o resultado de eu ter estado com Cristo, meu pecado ter sido cancelado, e o Espírito Santo ter sido me dado, esse poder que Paulo estava orando que crescesse nos Tessalonicenses, para que eles cumprissem toda a boa resolução em obra da fé. Então seu pecado foi cancelado por causa da tua união com Cristo. Agora, Paulo diz: destronem, quebre o poder na sua vida do pecado que foi cancelado. É assim que as resoluções vão virar obras da fé. Você vai sendo tornado digno do seu chamado, Jesus vai sendo glorificado em você e você em Cristo. Portanto, a morte de Cristo em nosso lugar é sempre fundamental para a nossa derrota ao pecado. Ele está fazendo tudo. Não é? A base para a nossa conquista do pecado é sempre o cancelamento do pecado que Jesus fez há 12.000 anos atrás, de todos aqueles que o Pai deu a Ele. Ou, para dizer de outra forma, o único pecado que nós podemos derrotar é aquele que Jesus derrotou há 12.000 anos atrás. Você estava com Ele há 12.000 anos atrás? Se você estava, então Ele cancelou esse pecado quando Ele disse: está consumado, acabou. Aquele pecado, aqueles pecados, todos os pecados do Josemar foram castigados em mim, acabou, eles foram cancelados, eles não estão mais em lugar nenhum. O que está é a minha justiça sobre ele. É como se ele nunca tivesse pecado. Não é um preso que ganhou a liberdade. Ah, tá bom, você pecou, você cometeu crimes, mas nós vamos deixar você ir embora. Não. É como se eu tivesse vivido sempre uma vida justa, perfeita. Então, ou para dizer de outra forma, a busca pela santificação só pode acontecer com esse fundamento, a cruz. A justificação impulsiona a santificação. E não existe, então, o evangelho que me justifica, eu sou um homem natural e no final eu vou para o céu, né? Se tentarmos derrotar um pecado que não foi cancelado, um pecado que Jesus não cobriu com o seu sangue, que ele não recebeu a ira, se tentarmos vencer o nosso pecado antes que ele seja cancelado, nós nos tornaríamos os nossos
salvadores. Então aqui estão dois outros exemplos do Novo Testamento. Você foi comprado por um preço, portanto, glorifique a Deus em seu corpo. 1 Coríntios 6, 20. Perdoai-vos uns aos outros, não como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. Você não perdoe para que Deus, como Ele te perdoou. Cancelar o pecado precede vencer o pecado. Quando a cruz cancela o poder da condenação, da nossa impiedade, impiedade é viver da maneira oposta da beleza, da glória de Deus, ou seja, uma vida que está de acordo com o valor infinito de Deus, que é a beleza da sua santidade, não torna a batalha pela santidade supérflua, torna ela possível, torna ela inexoravelmente vencedora, e no final, um sucesso total, apesar de ser algo que vai crescendo, ser um processo, mas no final, ela tem um sucesso final. Então, agora, nesse instante, nós nos encontramos amados por Deus, aceitos por Deus, adotados na família de Deus, perdoados por todos os nossos pecados e justificados tão somente por causa de Cristo. Nessa condição de profunda segurança, de profunda certeza, a Bíblia nos diz: buscai a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Ou Lucas 13, 24. Esforce-se para entrar pela porta estreita. Ou 1 João 2, 4. Quem diz, eu conheço, mas não guarda a sua palavra, é mentiroso, e a verdade não está nele. Em outras palavras, vencer o pecado cancelado é essencial se finalmente nós vamos ser salvos. Não porque os pecados não podem ser cancelados, mas porque a vontade de mortificar o pecado, ela nasce quando o meu pecado é cancelado. Porque a vontade de matar o pecado cancelado é o único sinal de que ele foi cancelado. Se você não tem vontade de mortificar o pecado, esse é o sinal de que teu pecado não foi cancelado. Quando você vê as resoluções do Jonathan Edwards, você vê que ele está com o coração capturado em fazer resoluções que mortifiquem o pecado. Por quê? Porque eles foram cancelados. Quando eu não tenho isso, meus pecados não foram cancelados. A única evidência de que um pecado foi cancelado é que agora eu quero mortificar os pecados cancelados, é o que a Bíblia diz. As perguntas que temos diante de nós agora são: como podemos buscar santidade sem a qual ninguém verá o Senhor? Como podemos nos esforçar para entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito? Como podemos amar a palavra e obedecer? Como destronamos e matamos o pecado? Então, olha a sequência de passagens que respondem a essas perguntas. Romanos 8,13, que é a base de uma grande obra de John Owen, não é? Chamada A Mortificação de Pecados. Nós sabemos que o capítulo 8 de Romanos é o capítulo da certeza. Então, lá no meio dele está a evidência de que todos aqueles que, pela obra soberana de Deus, têm certeza absoluta, não é, de que nenhum daqueles que Deus fez isso não chegará glorificado ao final, tem esse verso que é a base de um livro inteiro de John Owen, não é? Em que Paulo diz assim em Romanos 8,13: se você viver segundo a carne, morrerá, mas se pelo Espírito Santo, matar as obras do corpo, você viverá. Ele está dizendo o seguinte: qual é a evidência de quem são essas pessoas descritas no capítulo 8, que finalmente nada pode separar eles do amor de Cristo? Eles matam a obra, eles mortificam o pecado, porque essa é a evidência do pecado cancelado. Nós sabemos como o capítulo começa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual é a evidência disso? Paulo está dizendo no versículo 13, isso ele disse lá no versículo 1, ele está dizendo: você, essa nova vida que não tem mais uma mente que é inimizade contra Deus, como ele estava descrevendo antes, essa vida, ela deseja mortificar todo o pecado cancelado. Então, aqui embutido no maior capítulo sobre segurança da Bíblia,
Eu diria que é o maior capítulo da Bíblia, o capítulo 8 de Romanos, está esse versículo 13, que é uma advertência que se nós, é a carne que controla as nossas vidas, e não o Espírito Santo, ou seja, se não há em nós, produzidos pelo Espírito Santo, um desejo de guerrear contra o pecado, nós vamos perecer. Nossos pecados não foram cancelados. Mostraremos que nossos pecados jamais foram cancelados na cruz. E porque nós não vemos eles debaixo da ira infinita de Deus, nós queremos protegê-los hoje. Nós não vemos eles como Deus viu ele. Se Deus viu o pecado de Josemar sobre Jesus, de tal maneira que mesmo olhando para o seu filho, ao ver Josemar, ele derramou a sua ira, então agora eu tenho uma visão do pecado imensa. Se o pai amou o filho por toda a eternidade com amor perfeito, mas quando ele viu os pecados de Josemar nesse objeto perfeito do seu amor, mesmo assim ele derramou a sua ira, então como eu vou lidar com o pecado na minha vida? Então ele disse, pelo Espírito, qual é a alternativa para a rendição a essa morte? Mas se pelo Espírito você matar as obras do corpo, não está falando do corpo físico, não é? Está falando do homem natural, você viverá. Portanto, nossa primeira resposta à pergunta é, como você busca a santidade? Como você se esforça para andar pelo caminho estreito? Você vê, isso é só para quem já teve os pecados cancelados, não é para os pecados serem cancelados, não é uma luta para tentar ser salvo, não é? Como você destrona e mata o pecado? Você faz isso pelo Espírito e não por você. Então não adianta nós falarmos sobre começarmos a desfiar as nossas forças. Se pelo Espírito você matar as obras do corpo, ele não disse se você juntar as suas coisas e matar as obras do corpo, ele disse se pelo poder do Espírito, se pelo Espírito da glória que habita em você. Esse esforço contínuo que se transforma em resoluções, que se apodera das promessas, que almeja ser digno do chamado, glorificar Cristo e ser glorificado neles, as resoluções se tornando obras da fé. Esse poder, esse esforço é sustentado pelo Espírito Santo em nós. Agora coloque isso ao lado de Filipenses 2, 12 e 13, que diz, portanto, meu amado, como sempre obedeceste, agora, não só como na minha presença, mas muito mais na minha ausência, opere a sua própria salvação com temor e tremor, pois é Deus quem trabalha em você, opera em você, tanto querer quanto efetuar. Você vê porque os filhos de Deus querem, você vê porque eles atuam, você vê porque eles fazem resoluções, porque o Espírito de Deus opera tanto uma coisa quanto a outra. Quando Paulo diz, desenvolva a sua salvação, a palavra katergazeste é a palavra em grego que ele usou, significa produza, efetue. Ela aparece, por exemplo, em Romanos 5,3, o sofrimento produz perseverança, é a mesma palavra. Ela aparece em Romanos 7,8, o pecado produziu em mim amor ao dinheiro, é a mesma palavra. Ela aparece em 2 Coríntios 4,17, a aflição produzirá para nós um peso eterno de glória, a mesma coisa. Ela aparece em 2 Coríntios 7,10, a tristeza segundo o mundo produz a morte. Ela aparece em Tiago 1,3, o teste da fé produz firmeza. Então um puritano resume essas palavras dizendo, é um esforço contínuo sustentado pelo poder do Espírito Santo. Por mais perigosa que seja essa linguagem, ela é bíblica. Opere a sua salvação. Não é? Efetue. Você vai ser levado como Cristo que mostrou em seu semblante a firme determinação de ir a Jerusalém e morrer. Então, é isso que o Espírito Santo vai produzir em você. É o que está dizendo. Haja sua salvação do pecado, viva a sua salvação do pecado. O nome de Jesus quer dizer, ele lhe salvará o seu povo dos seus pecados. Então,
Não deixe a salvação permanecer uma coisa vaga e distinta em sua vida. É isso que a pessoa que mais falou sobre as coisas mais profundas de Deus, como a liberdade soberana de Deus, como um homem totalmente escravo, é isso que um homem como Jonathan Edwards, o homem o maior teólogo da história da igreja, é isso que você vê, impulsionou ele continuamente. Conhecer as grandes doutrinas de como Deus salva soberanamente e totalmente, não fez ele ser alguém que vivesse uma vida que não estava fazendo resoluções para ser digno do chamado, como Paulo orou pelos Tessalonicenses, para que essas resoluções se tornassem obras da fé. Não é? Pelo contrário, portanto, diariamente produz, efetue, opere a sua salvação do pecado. Então, haja a sua libertação, você é livre, efetue isso, haja, realize diariamente, haja a sua vitória, você é vitorioso, você é mais do que vencedor por aquele que te amou, então haja essa vitória, haja para destronar e matar o pecado cancelado, haja a sua libertação da raiva, do ressentimento, aquela coisa que eu falei natural, de que o egoísmo nada mais é do que todo homem nasceu achando que todo mundo deve servir a ele de alguma maneira. Haja contra. Haja a sua libertação da raiva, haja a sua libertação do ressentimento, haja a sua libertação do medo do homem, haja a sua libertação do desânimo, haja a sua libertação da autopiedade, haja a sua libertação da autopromoção. Não ore a Deus para tirar isso de você, haja a sua salvação sobre isso. Você não é passivo. Essas coisas foram canceladas na cruz, você está em Cristo, então haja a sua libertação da raiva, do ressentimento, do medo, do desânimo, da autopiedade, da autopromoção, da dureza, da inveja, do mau humor, da indiferença, da autopiedade, da preguiça, do tédio, da passividade. Haja a tua salvação. Você foi salvo desses pecados? Ele te salvou dos pecados? Esses pecados foram cancelados na cruz. Todos esses precisam ser mortos diariamente. Assim como Romanos 8,13 diz, pelo Espírito mate as obras do corpo. Essas, não é? Portanto, Filipenses 2,13 diz, opere a sua própria salvação do pecado. Desses que eu mencionei, a lista podia continuar, né? Por quê? Porque é Deus que opera em você, tanto o desejar, o querer, como o efetuar isso, segundo a sua boa vontade. Pegue a sua espada matadora de pecados. Na verdade ela não é sua, né? Ela é do Espírito. É pelo Espírito que nós fazemos isso, e a espada nem é nossa, é a espada do Espírito. Então, porque Deus está segurando nas suas mãos, Ele opera em você o querer e o efetuar. Use, porque Deus está usando suas mãos com essa espada, empurre ela sobre o pecado, porque Deus está fazendo isso. Então, a santificação, não é? Que é tão milagrosa quanto é a minha justificação e a minha regeneração, é Deus agindo, É por isso que Paulo está orando pelos Tessalonicenses. Não é sobre eles, é assim, pelo Espírito. Eu oro para que o poder de Deus, eficiente na vida de vocês, para cumprir toda a boa resolução e se transformando em obras da fé. Então, Deus está desejando e fazendo isso em você, e é por isso que você deseja, porque o Deus do Espírito Santo está desejando isso, e o Deus do Espírito Santo está fazendo isso, e se pelo Espírito, é assim que Deus opera o querer. Deus vem, habita em mim, e Ele quer, e eu quero o que Ele quer em mim. Ele está nas fontes da minha vida, Ele habita no meu coração. Então este é o mistério da santificação. O mistério, quando é explicado, ele fica assim, como está em 1 Coríntios 15, 10. Trabalhei muito mais do que qualquer um deles, embora não fosse eu, mas a graça de Deus que está comigo
Você vê, Paulo fez coisas, mas porque Deus estava fazendo o querer e o efetuar, e ele sabia disso. A obra de Paulo foi uma maravilha da graça, foi um milagre da graça. Agora, ó, como ele trabalhou, como ele sofreu, como ele apanhou, mas nada disso, era ele mesmo. Contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele estava colocando na sua vida as palavras que ele colocou lá em Filipenses: operai a vossa salvação do pecado, todos aqueles, com temor e tremor, porque Deus é que faz isso. Ele cancelou os seus pecados e te deu o seu Espírito, e nós acessamos o poder, o que nos leva agora à pergunta: como podemos usar conscientemente o poder milagroso de Deus em nossas vidas? Paulo disse: pelo Espírito, e é assim que nós matamos o pecado e buscamos a santidade. Se é pela vontade de Deus e trabalhando em nós que nós desejamos e trabalhamos em direção a isso, como nos conectamos com o Espírito de Deus que deseja para que nós desejemos? Ele opera o querer, o desejo e o efetuar, e ele efetua de maneira que nós efetuamos. Paulo nos responde em Gálatas 3, verso 5: aquele que vos dá o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, a pregação do Evangelho? Outra versão: aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera maravilhas entre vós, ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é que o Espírito opera milagres, nos fornecendo e nos fazendo ativos quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós olhamos para a cruz, nos levando para a cruz, nos levando para onde nossos pecados foram cancelados. É ali que nascem resoluções, desejo de que Cristo seja glorificado, de eu ser adequado ao meu chamado, transformando isso em obras da fé. Deus deseja e trabalha em nós para derrotar o pecado e produzir santidade por meio de ouvir o Evangelho. Ouvimos Deus falar e somos levados a crer. É tão certo para nós, não é, que as aflições, elas produzem o quê? Elas produzem mais da visão da glória que está me esperando. Não é uma coisa tênue, é uma coisa real que me impulsiona. Por meio dessa fé, essa visão, o poder de Deus para matar o pecado cria em nós, opera o milagre, não é, de nós desejarmos e agirmos de acordo com a sua vontade. E tudo isso foi comprado pelo sangue de Cristo. Estou ficando mais específico ao ler o Novo Testamento. O foco difundido dessa fé santificadora é a fé na graça de Deus, que sempre será suficiente. Isso é fé em tudo que Deus prometeu ser para nós em Cristo, em todas as situações, agora e na eternidade, por causa daquilo que Ele fez na cruz, e onde a nova vida do crente é vivida, é uma vida baseada na fé, não é? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vejo tudo que Ele comprou, eu vejo tudo que é real para mim agora nele, e eu vivo por isso. Em outras palavras, a maneira como acessamos o poder de Deus para diariamente experimentarmos, não é, de maneira profunda o milagre da santificação, como tivemos o milagre da regeneração, da justificação, se o tivemos, ouvindo uma promessa de Deus comprada com o sangue de Cristo, e eu creio nela. Não é? Cada promessa, eu medito nas promessas compradas pelo sangue de Cristo. Eu vou dar a eles, por exemplo, uma promessa comprada com o sangue de Cristo: um novo coração para que me amem. Essa é uma promessa que Ele comprou com o seu sangue. Eu creio nisso. Eu creio, eu olho para isso. Eu olho para a verdade de um novo coração que ama a Deus.
Eu começo a pensar em todas as promessas que o sangue de Cristo comprou, e crendo nelas, e recebendo elas, e abraçando elas, como um tesouro mais precioso do que todos os prazeres que cada tentação possa levantar. Em outras palavras, conforme o Espírito Santo desperta e se move por meio da fé nessas promessas de Deus cumpridas em Cristo, o poder do pecado é cancelado, é quebrado, é destronado, ele perde sua força convincente. Ele perde sua força convincente porque, pelo Espírito, a fé abraça a promessa de Deus como mais satisfatória do que aquilo que está sendo oferecido. O poder do pecado, então, é cancelado e quebrado pelo poder de um prazer superior. É como o Jonathan Edwards colocaria isso em palavras. E a fé é o abraço da alma a esse prazer superior. Você vê como alguém pode chegar à ideia de que a santificação, eu posso estar, a minha relação com o pecado é igual a do mundo inteiro, mas se eu estou em Cristo, então, você vê como é possível? Então, simplificando, em hebraico, nenhum livro da Bíblia torna isso mais claro do que o livro de Hebreus. O que é fé, de acordo com o livro de Hebreus? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não se veem. É uma definição incrível, a certeza das coisas que se esperam. A fé é orientada para frente. Se eu não tenho certeza de que o sofrimento está produzindo um peso de glória, então não tem fé, porque a fé é a certeza disso, é a convicção daquilo que eu não vejo e daquilo que eu espero. E o futuro que a fé espera, a fé não espera no futuro que eu desejo, ou que eu imaginei, ou num pensamento positivo. A fé espera na promessa de Deus. Não é? Ela espera com certeza e convicção em tudo que Deus prometeu e tudo que foi comprado por Cristo com o seu sangue. Isso é fé. Então, Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem que ter certeza, tem que ter convicção dessas coisas que Ele nos deu em seu Filho. Não é? Portanto, a fé que agrada a Deus acredita que Deus é aquele que está preparando para nós todas as coisas e operando todas as coisas para o nosso bem, para que um dia a gente faça parte daquele encher da glória de Deus, da beleza da glória de Deus que vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Essa expectativa de que eu estou sendo tornado digno do chamado, estou sendo levado a glorificar a Cristo, e que vou ser glorificado nele, essa certeza, essa convicção plena, é tão real que eu posso comparar com as coisas que meus olhos veem, e eu posso fazer uma valoração entre elas, de tão certa que elas são. É assim que esse capítulo fala sobre Moisés. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado pelo povo, com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres fugazes do pecado. Ele considerava o opróbrio de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, pois ele esperava a recompensa. Mas só que tem o seguinte: ele estava vendo o tesouro do Egito, ele era príncipe, mas ele estava vendo o tesouro em Cristo. Isso é fé. E ele podia comparar uma coisa com a outra. Não era uma coisa muito tênue, muito nebulosa, essa coisa do que Deus preparou e o tesouro do Egito. Estou tocando nisso, isso aqui é real para mim, aquilo ali não é muito real. A fé faz aquilo ali, aquilo que Deus preparou em Cristo, real, de tal maneira que eu posso olhar para o tesouro do Egito e para o que Deus preparou para mim. E a Bíblia diz que ele chegou à conclusão, pela fé, ele considerava o opróbrio de Cristo maior riqueza do que o tesouro. Como o Espírito Santo mata o pecado que produz a santidade na vida de Moisés. Ele faz isso pela fé
Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, príncipe do Egito. E o que era essa fé? Era a certeza das coisas que ele esperava. A convicção. Versículo 26, ele esperava a recompensa. Portanto, a fé, ela abraça a recompensa de tudo que Deus é para nós em Cristo. E em comparação com isso, as riquezas do Egito parecem insignificantes. E olha que nós não estamos, vamos dizer a verdade, diante das possibilidades que Moisés tinha. Não é que ele podia ser príncipe, ele era príncipe do Egito. E não é que ele foi príncipe do Egito enquanto ele era criança, ele tinha 40 anos. Portanto, ele viveu em infância, adolescência, juventude e vida adulta como um príncipe. Ele sabia o que era ser um príncipe e estar ligado ao homem mais poderoso do mundo. Mas ele pôde olhar pela fé. É isso que o Espírito Santo produz. E ele pôde olhar para tudo aquilo, aqueles 40 anos e dizer, não, porque ele tinha uma melhor posse. Séculos depois, a mesma coisa aconteceu aos primeiros cristãos, que estão sendo, para quem está sendo escrito esse livro, em Hebreus 10, 34, como eles mataram o pecado do medo. O pecado do medo, se eles eram filhos de Deus, foi cancelado na cruz. O pecado da ganância foi cancelado na cruz, e o pecado do egoísmo também. Então, como eles agora, que séculos depois de Moisés, mataram esses pecados cancelados? Como eles agiram, isso que Deus operava neles, e arriscaram as suas vidas, e todos os seus bens, por causa do Evangelho, e por causa dos outros cristãos que estavam na prisão. Eles fizeram isso pela fé, na graça que apontava para frente, para tudo que Deus é e seria para sempre para eles em Cristo. Ou seja, eles fizeram com a certeza das coisas que eles esperavam. E o texto diz, vocês tiveram compaixão dos presos, dos cristãos que foram presos, e vocês se identificaram com eles correndo risco, e por causa disso vocês perderam suas propriedades, vocês foram maltratados, presos também, morreram. Como eles alcançaram esse belo poder de produção de santidade, de saber, olha, todos os meus bens que eu juntei a vida inteira com trabalho, vão ser perdidos. Minha vida não vai estar mais em segurança. Como é que eles mataram o pecado, mortificaram, o pecado do medo, ou da ganância de se apegar aos seus bens, e não quero perder meus bens em minha casa. Eles alcançaram isso pelo belo poder que produz a santidade em nós. Gálatas 3,5 diz, aquele que dá a vocês o Espírito e faz milagres entre vocês, o faz pelas obras da lei, ou ouvindo a palavra da fé. Eles ouviram a promessa do Salmo 16:11. Você viu que a promessa é a mesma coisa que faz você transformar a resolução numa obra de fé. Aqui, eles ouviram, por exemplo, a promessa do Salmo 16:11, na tua presença, na presença de Deus, a plenitude de alegria, e a sua mão direita há delícias perpetuamente. E eles então abraçaram essa promessa. Eu tenho isso em Cristo, eu tenho a face de Deus, e eles tiveram a firme convicção das coisas que se esperam, e a certeza absoluta da grandeza, da extensão, da recompensa prometida, como Moisés, ele escolheu por causa da recompensa. Eles fizeram isso, e isso quebrou neles o poder do medo cancelado, para eles mortificarem o medo, e da ganância cancelada, se foi cancelada na cruz, não é? Então eles puderam mortificar a ganância, e o poder do egoísmo, não é? Cancelado na cruz, do pecado do egoísmo cancelado na cruz, porque o egoísmo me diria, eu não vou falar nada, vou ficar na minha casa, se ninguém souber que eu sou cristão, eu não estou correndo risco. Eles receberam o poder de viver a beleza da santidade, e então
operar, não é, a salvação, a beleza da santidade, a beleza da misericórdia, a beleza da compaixão, e eles arriscaram suas posses, arriscaram as suas vidas pela recompensa satisfatória em Deus. Você vê, a santificação foi do Evangelho, foi da cruz. As Escrituras continuam dando promessa após promessa da graça do que está diante de nós, do que nós desfrutamos agora em Deus. E a fé é a firme convicção, é a certeza absoluta dessas coisas que nós temos e esperamos. E Paulo diz: portanto, meu amado, como você sempre obedeceu agora, não só como na minha presença, mas muito mais na minha ausência, trabalhe a sua própria salvação, não é? Efetue com temor e tremor, pois é Deus que opera em você o querer e o realizar. Eu vou encerrar aqui, no temor e tremor. Por que ele deveria colocar isso nesse verso? Enquanto eu ataco meu pecado cancelado e trago a salvação, por exemplo, mortificando a autopiedade, se minha autopiedade como pecado que foi cancelada na cruz. Por que ele diz com temor e tremor? Isso não é uma ameaça, não é? É um presente, é um dom. O que ele está dizendo é o seguinte: trabalhe e deseje matar o seu pecado, e faça isso com temor e tremor, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Criador do céu e da terra, porque Ele é o teu Redentor, porque Ele é o teu justificador, porque Ele é o teu sustentador, porque Ele é o teu Pai, porque Ele é teu amante, e porque Ele está tão perto de você que o seu trabalho e vontade, o teu coração está tão junto com o de Deus agora em Cristo, que o teu querer é o querer, Ele opera o querer em você, porque esse querer em você é o querer dEle operando em você. O teu coração agora está tão junto, o Espírito Santo habita no seu coração de tal maneira que o teu efetuar é Ele efetuando isso em você. Trema com esse pensamento de tirar o fôlego, que o Criador do universo está numa comunhão tão profunda contigo, que agora o querer dele está se tornando o seu querer, e o efetuar dele se tornando o seu efetuar. Pense na grandeza disso e trema, que teu esforço contínuo é sustentado por essa união infinita. Nós estamos vivendo continuamente ela, não é algo maravilhoso e miraculoso que nós estamos esperando, é algo que nós estamos vivendo. Minha ação é a ação de Deus em luta contra o meu pecado. Minha vontade é a vontade de Deus contra o pecado. Seria melhor, é óbvio, que não houvesse guerra nenhuma, e isso vai acontecer. Mas até então, eu agradeço a Deus que Ele cancele o pecado na cruz, e que Ele quebre o poder do pecado cancelado, e que agora o meu coração esteja tão próximo do dele, que o desejo dele, o querer dele se transforma no meu querer, e que o agir dele se transforma no meu agir, porque nossos corações em Cristo estão ali juntos. Então há essa harmonia, não é, final na minha vida. Eu quero encerrar onde eu comecei, o que nos traz de volta aquele ponto de partida. Eu argumentei no início que a beleza da santidade nos filhos de Deus é a harmonia, é a concórdia entre nossas vidas e o valor infinito de tudo que Deus é, porque a beleza da santidade de Deus é que Ele sempre age em harmonia com o seu valor infinito. E eu disse que Deus nos predestinou à santidade, porque o objetivo de Deus, o propósito de Deus, é que a terra seja cheia da beleza da sua santidade, como as águas cobrem o mar. E a expressão do valor infinito de Deus e da sua plenitude transcendente sendo refletido por tudo, em concórdia, os homens e a criação. No caminho para aquela beleza predestinada, nós vimos que Deus cancelou os nossos pecados em Cristo, os pecados do seu povo.
Então ele ordenou que nós quebrássemos o poder desse pecado que foi cancelado, que nós matássemos, porque o Espírito Santo agora que me foi dado como uma das bênçãos compradas com o sangue de Cristo, habita no santo dos santos do meu ser, de tal maneira que o desejo dele está se transformando no meu desejo, o querer dele, e o efetuar do seu poder se transforma no meu efetuar na vida. Em seguida ele nos instruiu a realizar viver essa realidade pelo poder do Espírito, assim, porque ele está operando em nós essas coisas. Ele é o autor, e nós estamos sempre em agindo todas essas coisas, como fazendo resoluções, e pelo desejo que ele seja glorificado e eu seja digno do chamado e seja glorificado nele. Essas resoluções por fé nas suas promessas se transformam em obras da fé. Em seguida ele nos mostrou que alcançamos esse poder santificador, que é matador de pecados, né? E produtor de santidade, ouvindo cada vez mais pela fé, de tal maneira que nós sabemos que a fé é a firme convicção, é a certeza absoluta das coisas que eu não vejo, de tal maneira que eu posso comparar o que eu não vejo com tesouros do Egito e dizer, eu prefiro, e eu tenho tanta certeza, é tão sólido para mim isso aqui como esse tesouro, então eu posso compará-los, e eu prefiro sofrer com Cristo. A beleza da santidade de Deus então enchendo a terra, nós podemos ver como este grande processo de santificação está nos levando a essa glória predestinada para os filhos de Deus, até que a glória de Deus, a beleza da sua glória enche a terra como as águas cobrem o mar, onde a beleza da santidade enche a terra. Deus ordenou que toda a obediência e santificação da nossa santidade flua assim, pelo poder do Espírito na cruz de Cristo, o que significa que no cerne de toda obediência cristã há um ato da alma humana que está em harmonia com o valor supremo de Deus. Em cada ato desse há a beleza da santidade de Deus, e é isso que torna a obediência cristã uma obediência sagrada. Ela é produzida na cruz, e produzida pelo dom do Espírito Santo comprado pela cruz, e é por isso que um dia a terra toda vai se encher dessa beleza, como as águas cobrem o mar. Haverá na alma de cada santo, e em todas as suas ações externas, quando tudo isso for perfeito, uma harmonia perfeita entre o valor de Deus e cada pensamento que nós teremos, cada ação que tivermos. E quando isso acontecer, e essa plenitude de satisfação encher todas as coisas, então a glória de Deus encheu a terra, como as águas cobrem o mar, e a beleza da glória de Deus, como está na Trindade, estará brilhando em todos nós, só por causa da cruz. Vamos ficar de pé. Essa é a nossa grande salvação, de uma ponta à outra. Ela não nos deixa em nenhum lugar. Pai, nós te agradecemos. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to